Nós podemos adicionar farinhas que agreguem pouca gordura, pouca proteína. E as gorduras e as proteínas nas receitas, elas são responsáveis por darem maciez e umidade. Então, por exemplo, a farinha de trigo sarraceno, que é muito boa para utilizar principalmente em massas de pães, mas de bolo também fica maravilhoso, ela é rica em gorduras e rica em proteínas. E essas gorduras e proteínas vão agregar maciez e umidade às massas. Então, quando você for fazer um pão sem glúten, por exemplo, que tem lá só o mix básico, farinha de arroz, polvilho doce, amido de milho. Tenta alterar um pouco essa farinha de arroz, coloca uma quantidade, 1/3, por exemplo, da farinha de arroz de trigo sarraceno. Faça a receita original para você conhecer o resultado. Quando for fazer uma troca de ingrediente, troque um ingrediente apenas por vez e faça essa alteração. Coloque um pouquinho da farinha de trigo sarraceno, que é rica em gorduras e proteínas, no lugar de um pouquinho da farinha de arroz branco, para você perceber a diferença que dá agregarmos farinhas ricas em proteínas e gorduras. Nós temos um pão mais úmido, mais macio, que tem maior validade, porque eu tenho a manutenção da umidade por mais tempo dentro desse pão. Então, eu tenho um pão macio por mais tempo, né? E quando, por exemplo, quando eu tenho um pão sem glúten, eu deixo ele fora do, assim, temperatura ambiente, né? Não congelo, eu tenho um ressecamento mais rápido do meu pão. Se eu utilizar um mix de farinhas brancas, né? A minha validade é muito baixa se eu tenho pouca proteína e gordura na minha massa, porque ela resseca muito facilmente. Então, se eu agrego um pouquinho de farinha de trigo sarraceno, eu já vou perceber que a minha massa, ela vai ficar ressecada, só que um pouquinho mais longo, né? Esse tempo entre quando eu fiz a massa e quando ela começou a ficar ressecada, ela vai ser um pouquinho mais longa. Esse tempo vai ser mais longo, porque eu tenho farinha rica em gordura e proteína. O ideal para os pães sem glúten é que você faça o pão hoje, não consumiu todo o produto, corte-o em fatias e congele diretamente no freezer. Não coloque na geladeira e nem deixe em temperatura ambiente. Por quê? Quando eu tenho um pão sem glúten em temperatura ambiente, ele vai ressecar com facilidade. Quando eu tenho um pão sem glúten na geladeira, ele vai ressecar muito mais rapidamente. Que esse é o processo de envelhecimento do pão, que é mais acelerado quando eu refrigero. Então, eu coloco em baixa temperatura sem congelar, eu tenho um envelhecimento mais rápido. Se eu coloco o pão na geladeira, ele vai ficar duro mais rápido. Se eu deixo em temperatura ambiente, ele também vai ficar ressecado, só que a velocidade é menor do que se eu tivesse levado para a geladeira. Se eu congelo, eu retardo esse envelhecimento. Logo, se eu congelo meu pão hoje, daqui uma semana eu tiro a fatia, descongelo no micro-ondas ou na frigideira ou numa torradeira, eu vou ter as mesmas características que eu tinha no dia que eu fiz o meu pão. Então, é muito importante você conhecer esses detalhes das farinhas, que elas prolongam a vida útil do produto, a depender do tipo de farinha que você for utilizar, certo?